Olá, eu sou o presbítero Roberto e quero trazer para vocês aqui mais uma resposta sobre uma pergunta que fizeram na minha rede social sobre algo que aconteceu na Bíblia. Desta vez, uma passagem já no início, depois de Gênesis, onde fala sobre o povo que saiu do Egito. A pergunta é o seguinte: estou acompanhando uma série televisiva que está em cinema e também em outras plataformas. Mas nesta série, o faraó, ele não morre. Ele segue Moisés, segue o povo do Egito e ele volta sozinho para o Egito. Mas eu já ouvi dizer que o faraó morre, mas eu não encontrei isso na Bíblia. Li em Êxodo inteiro e não encontrei. Então essa foi a pergunta que me fizeram. E eu vou ter o prazer de explicar aqui detalhadamente. Já vou logo responder para você que fez essa pergunta. Sim, o faraó morreu. O faraó morreu junto com seus cavalarianos, com seu exército, e ninguém voltou para o Egito. Mas eu vou explicar para você. Fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Sim, o faraó morreu. E eu vou explicar para você agora, a partir desse momento, na onde está na Bíblia. Em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 5, Deus está falando com Moisés e ele diz da seguinte forma: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração do Faraó para que os persiga, e serei glorificado. Então preste atenção nesta palavra, no versículo 4, que ele diz assim: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então, aqui já no capítulo 14, a partir do versículo 2, Deus está falando com Moisés sobre como irá acontecer a saída do povo ali do Egito, onde eles eram escravos, e o exército todo de Faraó, junto com seu líder, que era o faraó Ramsés, irá segui-los, irá atrás deles. Então nós sabemos que uma liderança daquela época não é como hoje, onde muitos líderes ficam atrás de suas mesas, em seus escritórios e colocam pessoas para batalhar em seus lugares. Não, naquela época, todo líder saía na frente do exército, seguindo ali atrás dos seus algozes. E o faraó não tinha motivos para não fazer isso. Ah, mas eu não encontrei na Bíblia algo que condiz com o que está falando. Você não vai encontrar no livro de Êxodo. Mas eu vou mostrar para você aonde nós encontramos uma parte que é falada isso. Moisés, ele não cita esta questão. Moisés, ele não toca nesse assunto ao relatar tudo o que aconteceu. E nós vamos tentar compreender os motivos que Moisés não relatou. Moisés está ali com o povo, brigando por um momento melhor
para todos, para saírem do Egito sem briga e sem discussão. E toda vez que Moisés procura ali o faraó diz que irá libertá-los, mas volta atrás. E os acontecimentos das 10 pragas, da forma que vai acontecendo, conforme vai ali destruindo não somente animais, mas plantações, a própria cidade que Faraó construiu, onde ele via aquilo como um êxito enorme sobre a sua criação, onde ele se julgava Deus, onde tudo agora estava destruído. E para finalizar as 10 pragas, ele ali perde o seu primogênito, porque entenda bem, era o filho primeiro de Moisés. Entenda bem, era o filho primeiro de Ramsés, o seu primogênito. Ele tinha mais filhos com outras concubinas, mas aquele filho era o seu especial. E ao perder este filho, ele fica mais desnorteado ainda. Ele toma a decisão de liberar o povo, do povo sair. Mas, conforme isto vai acontecendo, o povo vai saindo ali do Egito, algo acontece e ele resolve ir atrás. Ele manda preparar os seus cavalos, os seus carros de guerra, os seus cavalarianos, o seu exército. E Deus diz aqui no versículo 4 para Moisés: E eu endurecerei o coração do faraó, para que o persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Deus é Deus de uma palavra só. Deus é Deus que cumpre aquilo que ele diz. Se ele diz que será glorificado com Faraó, é porque todos ali irão perecer nessa perseguição. E quando Moisés chega ali ao entorno, à entrada do Mar Vermelho, e Deus ordena a Moisés que ele levante as mãos e estenda o cajado até o mar, e o mar se abre, todos que eram ali acompanhantes de Moisés, todos que vinham ali acompanhando Moisés, eles passam por esta passagem que agora está seca. E ali, se você for mensurar uma borda do Mar Vermelho até o outro lado, a extensão era muito longa. Era uma distância muito longa para se caminhar. Que quando você olhava para o outro lado, você ia ver que a distância que eles iam caminhar ali era muito longe. Então Moisés, depois que ele passa junto com o povo e ele olha para trás, Deus ordena para Moisés que estenda novamente as mãos para o Mar Vermelho. E você conhece muito bem esse lado da história. O mar começa a se fechar e todos aqueles que vêm seguindo ali, todos os egípcios que adentraram, eles começam a ser açoitados pelas águas. Começa a água a vir para cima deles. E neste momento, não tem como você não imaginar, não tem como você não pensar que Faraó estava na frente daquele processo, porque o Faraó ele já vinha seguindo ao encalço de todos os hebreus desde a saída do Egito. E quando chega ali, é evidente que ele não iria ficar para trás e mandar os seus soldados, os seus cavalarianos, o seu exército, seguir e ele ficar. Pois não havia certeza na cabeça do faraó que aquele povo iria chegar até Moisés, alcançá-los ali naquela passagem e trazê-los de volta para o Egito. Então ele tinha que seguir. Ele tinha que seguir ali junto com todos na liderança para mostrar para os seus líderes que ele não tinha medo daquela passagem. Ele em todas as pragas, ele não mostrou receio, porque ele iria mostrar agora. Então, Moisés, quando ele relata aqui a passagem e não cita que o povo ali que estava perseguindo
o faraó e os egípcios pereceram, ele não cita o nome do faraó. Quanto tempo tem? Então Moisés, quando ele não cita o nome do faraó, nós podemos compreender aqui que a localização onde Moisés estava, da onde ele se encontrava, para olhar os egípcios, vindo ao encontro deles, e as águas começam a se fechar, ali com certeza Moisés não tinha como, na sua visão, perceber se o faraó estava ou não ali. Por esse motivo, ele não deve ter relatado, sem ter o conhecimento verdadeiro de que todos estavam ali. Essa pode ser uma das explicações. Mas, voltando ao assunto que nós falamos aqui sobre lideranças, sobre guerras, sobre líderes que participam de batalhas. Então, essas lideranças, general, comandante, líderes de guerra, estão sempre à frente. Eles têm que mostrar aos seus soldados que eles não têm medo, que eles não têm receio. Não tinha como o faraó não ser um que iria à frente deste processo, desta perseguição. Com certeza o faraó perseguiu e entrou sim, como o primeiro ali naquela passagem. Aí você vê numa série, num filme, uma história, assim como aconteceu recentemente no filme de Noé, onde o autor do filme, o diretor, coloca várias situações ali neste último filme. Então nós temos que entender que a Bíblia, ela é única. A Bíblia, ela nos traz respostas de tudo. E eu vou mostrar para você aqui aonde nós podemos encontrar essa resposta sobre o faraó. Pois o tempo que aconteceu ali da passagem dos hebreus, onde os egípcios estão atrás deles, pode ter durado um bom tempo, até que uma notícia pudesse chegar até um dos escritores de alguma parte da Bíblia. E nós encontramos esta passagem no Salmo de número 136. O Salmo 136, a partir do versículo 13, ele diz assim: aquele que dividiu o Mar Vermelho em duas partes, está se referindo a quem? A Deus. Porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. No verso 15 diz assim: mas derribou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Então aqui o salmista, ele diz que o Faraó foi derrubado, o Faraó pereceu. E como essa informação chegou? Nós estamos no livro de Salmo. Muitos anos se passaram. Então nós vemos aqui que o salmista que escreveu essa parte, ele pode ter ouvido essa história depois de muito tempo, porque as histórias que eram passadas ali, elas eram escritas em manuscritos, mas também em tábuas de pedras e argilas. Mas essa daqui, ele pode ter ouvido falar ou até presenciou em uma viagem para o Egito, onde alguns comerciantes que viajavam contavam essas histórias, e ela chegou para ele de alguma forma, dizendo que o Egito, quando perseguiu os hebreus, não sobrou ninguém, não sobrou nenhuma pessoa, que o próprio faraó e seu exército haviam perdido suas vidas nesta perseguição, nesta travessia. Então a Bíblia está falando nessa questão. E nós, juntando esta parte, esta versão no Salmo, mas ali no Êxodo, onde Deus diz que ele não permitirá que o faraó e os seus cavalarianos possam alcançar Moisés, porque ele é um Deus que cumpre aquilo que faz,
Nós temos que entender e compreender que o faraó realmente pereceu ali na passagem do Mar Vermelho. É bíblico, é notório. Ah, mas lá na série o faraó volta. No filme o faraó volta. É porque os escritores, é porque os autores dos textos, aquelas pessoas que querem colocar uma dramaturgia, colocar uma ficção, eles vão colocar algumas coisas ali do seu pensamento, vão colocar alguma coisa ali para enaltecer a sua obra, mas eles não estão vendo que a palavra de Deus está dizendo, que a palavra diz que Deus é Deus e cumpre as suas promessas. Deus não volta atrás. Deus ele faz acontecer. Então, essa é a explicação que está na Bíblia sobre a passagem dos hebreus, a passagem do povo de Israel sobre o mar, ali quando o mar se abre. Com certeza, a Bíblia ela diz que o faraó realmente morreu. E você, o que achou dessa explicação? O que achou deste vídeo, deste podcast? A sua pergunta, a sua dúvida, ela pode ser o vídeo da semana que vem. Está aparecendo aqui a nossa rede social. Nós temos também agora a nossa rádio. Então você pode baixar o aplicativo, está aparecendo para você aí, pode entrar em contato conosco pela rádio, pode ouvir essa explicação somente via rádio também, caso você queira. E nós estamos aqui para explicar. Siga minha página nas redes sociais, comente, faça um compartilhamento desses vídeos com seus amigos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.